porque o glúten que a gente encontra hoje é diferente do glúten que os nossos avós consumiam. A farinha de trigo, o trigo hoje, é um trigo anão, porque ele foi modificado geneticamente. Antigamente ele tinha 1,80 m, hoje ele é pequenininho para crescer rápido e tal, e ele tem o trigo tem algumas proteínas que o nosso corpo não digere, a gliadina e o glúten. Então, causa muitos problemas intestinais. A maioria das inflamações que as pessoas têm hoje podem ser causadas pelo trigo, que quase todos os dias a gente come. A gente come. Quase todos os dias. Tem no shampoo, tem na pasta de dente, tem nos cremes. Nossa. E estão em todos os lugares. Então, quando eu comecei a ver isso, eu falei, meu Deus. Aí a gente tirou da nossa casa, não entrava mais. Por 3 meses a gente ficou sem consumir. E foi nesses 3 meses que o Rock perdeu 25 quilos. Vocês praticamente não comiam nada, né? Tipo, Não. assim, se tu tá me falando que Mas tudo isso é uma tem... ilusão. É uma Não, ilusão. eu sei que é uma ilusão, mas tipo, a alimentação de vocês ficou super Industrializada. restrita. A alimentação industrializada tem muito glúten. Porque eles usam como espessante nos alimentos industrializados. Então, às vezes, você nem sabe que você está tomando ali um negocinho que tem glúten dentro também. Então, a gente começou a comprar tudo no hortifruti, né? No açougue. Tipo, coisa de feira. Vocês foram consumir produto Comida local. de verdade. Sim. Comida de verdade. Então, era sempre peixes, carnes, enfim, e todas as frutas, todos os legumes, azeite, óleos, assim, Os também. legumes não tem, né? Pelo amor de Deus. Glúten. Não. Arroz não tem glúten. Um monte de gente me pergunta isso. Não tem. É mesmo a farinha de trigo, né? Então, a gente fez essa mudança. E aí, todos os sintomas que a gente tinha desapareceram. E, tipo, eu fiquei por de mágica. cara. Eu fiquei de cara. Eu não acho que, tipo, pra todo mundo vai ser desse jeito. Mas pra mim, pro meu marido, pras pessoas da minha casa, esse ano a minha irmã fez essa mudança. E, assim, acabou com todos os sintomas. Posso perguntar uma coisa? Me corrija se eu estiver errada, mas às vezes a gente não percebe que a gente está com algum problema intestinal e está simplesmente com o estômago estufado. Aquele mal-estar, preguiça, dor de cabeça. Eu acho que o glúten e todas essas inflamações no corpo, elas têm afetado ultimamente hoje muito a saúde mental. Eu acho que as pessoas estão entrando em lugares muito escuros por causa da alimentação e quando você faz um detox desse, parece que a vida volta a sorrir, assim, é uma coisa... Esse é um ponto muito delicado. Eu tenho muita ansiedade e quando eu tive essa perda, eu, assim, fiquei muito ansiosa. Eu tenho uma tendência grande à ansiedade. E pra mim, o principal fator, tipo, teve mudanças físicas e tal, o intestino, a distensão abdominal que eu tinha, eu acordava sequinha, ia dormir e parecia que estava grávida, todo dia, por causa do glúten. Então, quando eu cortei, pra mim a maior mudança foi na minha cabeça. Legal. Na minha cabeça. A gente tem um nervo que conecta o cérebro ao intestino, chama nervo vago. Então, ele passa as informações. Nosso intestino tem muitos neurônios, neurotransmissores, né? Então, ele passa as informações. O intestino passa para o cérebro. Tem até gente que fala que o intestino é nosso segundo cérebro. E ele passa as informações. Então, eu hoje sinto, quando eu como alguns alimentos, eu já sinto mais ansiedade. Eu consigo sentir, porque eu passei a entender meu corpo. Nossa. E você Mas fica muito que mais tipo- atenta, Que né? tipo de alimento você sente isso da questão de te deixar mais ansiosa? Eu não sou celíaca, então eu posso consumir glúten. Eu posso, só que eu sei que tem consequências no meu corpo. Então, quando eu consumo, algumas vezes eu sinto isso. Tipo, às vezes eu falo, pizza, amo. Eu amo, tipo, hambúrguer, pizza, eu amo essas coisas. Mas eu evito. Então, eu como uma pizza, abro uma exceção, às vezes começo a sentir ansiedade. Aí começo a sentir minha mão suando. É só às vezes, não é sempre. Sim, sim. Mas tá ligado. E essa mudança de comportamento? Porque imagina, por exemplo, vou pegar eu não sou uma pessoa também que come só besteira, mas não sou saudável. Olha o outro rindo lá, já me conhece, mas assim, tá. Cara, eu acho que eu penso, tipo, se eu não comer aquelas coisas que eu tô acostumado a comer, eu ia me sentir, tipo, mais fraco ou com fome, ou alguma... Eu vou usar exemplo, sei lá, se eu como uma comida mais light num dia comum, numa hora de almoço, eu sinto fome muito mais rápido. Tudo bem que eu sei que eu tô comendo errado, né? Porque se comer as coisas certas, a gente não sente fome. Mas, tipo, eu sinto mais fome do que eu sentiria quando eu como um prato de, sei lá, feijoada, por exemplo. Como é que foi essa transição pra vocês? Porque vocês devem ter ficado irritados ou, tipo, não satisfeitos num primeiro momento, talvez ali, em estar fazendo essa mudança, não? Então, na verdade, eu como muito. Não parece, mas eu como muito. Eu como o dobro ou o triplo que meu marido.
Tipo assim, a gente faz o almoço, eu como um prato, aí ele deixa um pouquinho, eu como dele, se sobrou na panela, eu como mais um pouco. Eu senti você agora. Eu sou Alguém assim. dá um Eu prejuízo tenho- em casa, né? Eu tenho muita fome. Ele fala que eu corro uma maratona por dia mentalmente, porque eu gasto muita Gasta energia. Então, eu também não consigo comer uma saladinha e ficar de boa. Não, eu como carne, eu como coisas que dão Sustento. sustância mesmo. Tipo, eu preciso de proteína, bastante proteína, porque é a proteína que vai segurar ali seu dia. Se eu comer, por exemplo, uma pizza, uma macarronada, eu vou estar com fome daqui 2 horas. Sim. E isso é um alimento com glúten. Se eu comer uma feijoada, eu não vou ficar com fome. E uma feijoada não tem glúten. Entendeu? Entendi. Pronto. Olha, Eu poderia comer São uma as feijoada. escolhas. Então, sim. Mas tu no teu dia a dia, tipo, Não todo dia. também não vou comer, como, sei lá, uma vez cada Uma vez ou 15 outra. dias, entendeu? Tipo, mas hambúrguer, por exemplo, eu como toda semana. Tipo, pelo menos uns 3. Entendi. Eu sou tipo você, eu sou magro de ruim, entendeu? Tipo, todo Aham. mundo olha pra mim e fala, porra, Leandro, é o tu falso come- magro. Exatamente, eu como, mas não engordo. Então também, assim, eu falo, enquanto meu metabolismo estiver funcionando bem, ok, o dia que ele parar, eu vou estar ferrado, que aí eu vou ter que entrar nessa alteração de comportamento que eu não sei como vai ser, entendeu? Porque Sim, sim. Eu também como bastante, mas eu percebi que eu sempre tive a mentalidade desde criança, eu posso comer o que eu quiser, porque eu não engordo. Eu pensava isso, né? E aí eu fui viciada em açúcar. Eu tomava 1 lata de leite condensado por dia. nossa, Sim. tu era do doce mesmo. Sim. E às vezes eu fazia brigadeiro, aí eu escondia das minhas irmãs pra comer sozinha. Então, tipo, Eu era aquela criança que se tivesse uma lata na geladeira de leite condensado, eu ia lá comer umas colheradas, mas não comia uma lata inteira. eu era viciada. Só que aí eu acabei tendo consequências, né, por isso. A inflamação no meu corpo, até mesmo a minha ansiedade. Eu sempre fui muito ansiosa. Vestibular, provas, me dava um branco total, porque era uma ansiedade incontrolável, assim. Então, hoje eu sei que o açúcar contribuiu muito para isso. E ele desregula toda. A gente tem microbiota, né, dentro do nosso intestino, e ele desregula a microbiota, e aí causa desbiose intestinal. Então, tipo, quando você tem desbiose, aumenta a ansiedade, pode até aumentar a crise do pânico, depressão, todas essas coisas mentais. Então, no meu caso, esse foi a pior parte da minha inflamação, além de eu tinha muita dor de cabeça, dermatites, que também. Tudo que é it é uma inflamação. E dermatite, gastrite, rinite. A minha irmã cortou o glúten e o leite, vai fazer uns 2 meses, eu acho que ela começou. E ela tinha crises de espirros todos os dias. Desde criança, muito espirro. E além de desbiose intestinal. Agora ela não tem mais nada. E ela tem 30 anos. Há 30 anos ela sofria com isso. Então, às vezes, é uma coisa que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Ai, mas eu não tenho intolerância. Para pensar do seu corpo, o que você sente. A gente tem que parar para conhecer o nosso corpo